Olha aí, ó, professor Lustosa, para nossa revisão de véspera, Polícia Penal Rio de Janeiro, 5 questõezinhas de raciocínio lógico, um edital, eu não diria confuso, eu diria inespecífico. Eu sei que eu tenho psicotécnico ali nos 2 primeiros tópicos, eu sei que eu tenho teoria de conjuntos no 3º tópico, e eu sei que eu tenho toda uma matemática que eu posso cobrar num 4º tópico. E aí eu não sei o que eles podem vir a cobrar. Vou ter lógica formal, proposição, essas coisas? Não acredito, pelo menos não está explícito. E o implícito que fosse também não parece tão implícito assim. Eu vejo muito nos tópicos 1 e 2 o psicotécnico. Aí, obviamente, quando ele fala de raciocínio matemático, ele pode pedir tudo, não sei, né? E não estou dando desculpa, já vou inclusive mostrar o edital aqui para você. Tópico 3 é o único bem específico, teoria de conjuntos. E o tópico 4 também é muito específico, é problemas envolvendo cálculos aritméticos, geométricos e matriciais. É um pouco de ensino médio completo, onde a gente não sabe o que eles vão cobrar. Vamos ver aqui, baseado no que a banca tem, né? Banca COSEAC, UFF, vamos ver o que ela tem, o que ela mostra para a gente no tempo ao tempo pelo tempo e vamos fazer acontecer do que temos para o que temos. Separei aqui algumas 14 questões dentro do tempo aí, de 2016 para cá, é uma prova de 2019, uma prova de 2018, uma prova de 2016 e uma prova de 2024. Vamos mexer com elas aqui, vamos mostrar como a banca fez aí o que fez pelo que fez e ver o que a gente encontra na prova amanhã, né? E do que a gente encontrar, obviamente, pelas 5 questões, vamos fazer o nosso melhor. Lembrando, e aí deixando muito claro, a lógica não é um determinante nessa prova, salvo no que tange a classificação. Quando não tem tantas questões assim e o peso não é tão relevante, a matemática e a lógica elas não vão, né, te reprovar de nenhuma forma, mas elas vão te classificar. Tem concurso que ela te reprova sim. Não é esse o caso. Mas a classificação está nas melhores vagas, nas melhores posições, para ser chamado logo, para começar logo. Tudo isso faz uma diferença. Dito isto, então, vamos lá para aquilo que nos interessa, raciocínio lógico e matemática, Polícia Penal Rio de Janeiro, banca COSEAC, UFF. Vamos ver o que nós temos. Como eu falei, o edital diz assim: a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições para estabelecer a estrutura daquelas relações. Psicotécnico: compreensão e análise da lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Esses 2 tópicos juntos é um bem clássico, né? Esses tópicos aqui dentro dos editais de lógica eu chamo de psicotécnico, é o que nós temos ali. Aí operações em conjunto, bem explícito, e cálculo, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais, que é o ensino médio. Vamos que vamos. Indo então ali, ó, primeira questão diz assim: um novo cinema de Niterói será inaugurado com capacidade para 175 pessoas. Para tanto, foram compradas 141 cadeiras vermelhas e 73 poltronas reclináveis. Nesta compra, 27 cadeiras não são vermelhas e não são reclináveis. Tendo como base essa informação, determine a quantidade de cadeiras vermelhas reclináveis. Então, pegue as 175, capacidade de 175, e tire 23 que não são 175, né, professor? 175, e tire as 23 que não são nem vermelhas nem reclináveis. Disso eu vou sobrar com 2, 5, 152. Então eu tenho 152 poltronas ou vermelhas, ou reclináveis, ou ambos. Não é isso? Tanto que ele quer a quantidade de cadeiras vermelhas reclináveis. Agora, eu tenho 141 vermelhas, eu tenho 73 reclináveis, e aqui eu tenho 152, que são, né, as que são ou vermelhas ou reclináveis ou ambos. Não é isso? Já que 23 não são nem vermelhas nem reclináveis. Descontei dos 175. Agora pensa comigo e dá uma olhada nessa estrutura. Quando você, teoria de conjuntos, tá? Pegar esse 141 mais esse 73, você vai chegar num tal de um 214. Que
é mais do que o 152. Passou. Agora, se desse 214 você tirar esse 152, você acha 62. Então, 62 são as cadeiras vermelhas reclináveis. Aí, se eu quisesse saber só vermelhas, eu teria aqui 79, por exemplo, que são só vermelhas, não é isso? E se eu quisesse só reclináveis, eu teria 11, que são só reclináveis. E aí 62 são vermelhas reclináveis. Quando você junta tudo isso aí, na conta, nós estamos falando de, né, as 152, mais as 23 que não são vermelhas reclináveis, 152. 175 ao todo. Dito isto, bem calculadinho, bem atualizadinha, teoria de conjuntos, 62 cadeiras vermelhas reclináveis. Muito provavelmente você vai encontrar uma questão de conjunto na sua prova. Muito provavelmente, porque é um tópico bem explícito, tópico 3. Então, das 5 questões, uma deve ser essa. Aproveita. Indo adiante, de novo uma de conjuntos aí, ó, já um pouco mais distante no tempo, mas matemática e lógica é atemporal. Não interessa quando ela foi feita, ela sempre vai estar atualizada e contemporânea. Um conjunto A é formado pelas letras da palavra professor e um conjunto B pelas letras da palavra salário. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos. Professor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras diferentes. S, O, R já tem ali na frente o do pro e do S do so. Então tem 6. Salário tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí, professor. Peraí, que tem 2A aqui. Ali, ó, se liga. Um S, um A, um L, um R, um I e um O. Eu tenho 6 letras também, né? Aí, quando eu juntar essas duas, né, do professor, as letras do professor com as letras do salário, né? Se tu bem olhar, o S está no professor e no salário. Não é isso? O O está no professor e no salário, o R está no professor e no salário. Pode olhar ali. S, O e R, S, O e R, está no professor e no salário. Tá lá. Aí aqui ficou só o P, ficou só o F e ficou só o E, não é isso? E aqui ficou o A, ficou o L e ficou o I. E aí quando você juntar, você forma salário e você forma professor. Você forma as duas letras, as duas palavras. E quando você contar na união, todos os elementos, 3, 6, 9 elementos. Então, na alternativa de letra A, a gente tem a nossa resposta. Querido, né? Olha a próxima lá. Bem, querida, observe a seguinte sequência: A2H, B4G, C8F, D16E. Seguindo essa mesma, o próximo elemento, A2H, B4G, C8F, D16E. Se eu olhar de cima para baixo, seguindo essa lógica, A, B, C, D, E, 2, 4, 8, 16, 32. E aí está voltando H, G, F, E, D, fazendo o alfabeto de trás para frente. Ou sobe só aqui nessa última, D, E, F, G, H. Então, onde eu achar E32D, é a minha resposta. E32D é a minha resposta. Raciocínio sequencial. Tá lá. É isso aí. Pode ser o que tu encontre. Adelante. Um pouco mais cascuda essa. A sequência 34, 6, 17. Aí aqui separa 81, 27, 9. Aí aqui separa 150, 30, 15. Aí separa 85, interrogação 17. Obedece a uma determinada lei. O número que está faltando e que completaria essa sequência é 34, 6, 17. Se eu dividir, dá 2. Não é isso? Dividir por 2, perdão. Se eu dividir 34 por 2, dá 17. Se eu pegar esse resultado e multiplicar por 3, dá 6. Eu pego esse 2, perdão, deixa eu só melhorar aqui a information, né? Dividir por 2 deu 17. Aí eu peguei esse 2 vezes 3, dá 6. Seguindo essa lógica,
Se eu fizer 81, 27, 9. Se eu dividir por 9, 81 por 9 dá 9. Se eu multiplicar 9 por 3, dá 27. Opa! Vi uma percepção aqui desse vezes 3, professor. Então segue. 150, 30, 15. Se eu dividir por 10, o 150 dá 15. Se eu pegar vezes 3 esse 10, dá 30. Isso mesmo, professor. Dito isto, então, se eu pegar 85, a interrogação e 17, se eu dividir por 5, 85 por 5 dá 17. Se eu pegar esse 5 vezes 3, a minha interrogação vai ser igual a 15. Então, assim, qual é a tocada da questão? Observa a relação entre os extremos de uma divisão. 34 dividido por 2 dá 17. 81 dividido por 9 dá 9. 150 dividido por 10 dá 15. E aí pega esses valores que eu estou dividindo, esse 2, esse 9 e esse 10, e multiplica por 3. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. Então, acha a relação entre 85 e 17. Divide por 5. 85 dividido por 5 dá 17. Pega esse 5 e multiplica por 3 dá 15. Bem capciosa essa. Bem malandrinha. Bem malandrinha. Mas é da banca. Pode ser que esteja na tua prova. É um raciocínio sequencial e matemático. Envolve não só a sequência, como a matemática. Tá lá. Um grupo de 500 estudantes participa de uma pesquisa. Sabe-se que desses estudantes, 200 estudam física, 240 matemática, 80 estudam matemática e física. Se um desses estudantes for sorteado, a probabilidade de que ele não estude nem matemática e nem física, 500, aí eu tenho física com 200, eu tenho matemática com 240 e eu tenho 80 nos dois, matemática e física. Dito isto, se eu baixar só o de física, eu acho 120. 200 menos 80, dá 120. E se eu pegar só o de matemática, 160. Matemática, 240 menos 80, 160. Quando eu juntar aqui, eu estou falando de 360, que estudam alguma coisa. Matemática ou física. Ele pediu que não estudam. Então, se eu tenho 500 menos 360, eu acho 140, que não estudam matemática nem física. E aí ele pediu uma tal de uma probabilidade, que é o que eu quero, dividido pelo que eu tenho. Professor, mas não tem probabilidade no meu edital. Pois é. Tem teoria de conjuntos. E aí eu fiz aqui a teoria de conjuntos e a probabilidade é só um detalhe que eu posso dizer que tá, que não tá, esse raciocínio matemático, esses cálculos aritméticos. E aí, professor? Vamos pecar pelo excesso. Se tiver, melhor a gente fazer e acertar do que correr o risco de ter que pedir recurso alegando que não tem no edital ou algo do tipo. Vamos ver. Aí o que eu quero? Esses 140, que não fazem matemática nem física. E o que eu tenho? Os 500 iniciais. Quando eu cortar 0 com 0, ficou 14 de 50. Desse 14 de 50, se eu fizer bem aqui um ajuste de 1 vezes 2, eu acho 28 de 100. E 28 de 100 é 28%. Bem queridão. 28%, bem queridão, bem queridão. E aí eu envolvi a teoria de conjuntos, que é o que está no nosso edital, e a probabilidade veio assim de querida ali, de metida, né? Vai que. É o que eu falei. Vamos pecar pelo excesso? Tá aí uma questão, tem conjuntos, não sei, eu prefiro deixar assim. Tamo junto. Muito boa essa. Em um grupo estão reunidas 13 pessoas. Das afirmações abaixo, a única necessariamente verdadeira. Pelo menos uma delas é estrangeira. Pode ser. Pode ser não é necessariamente. Pode, não é necessário. Pelo menos 2 delas são do sexo feminino. Pode ser.
pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Aqui com certeza acontece. Com certeza. Princípio da casa de pombos, teoria da melhor ou da pior hipótese. Tenho 13 pessoas. Se eu colocar uma por mês, dá 12. A 13ª pessoa vai em algum desses 12 meses. E nesse mês em específico, pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês. Não disse que mês era e falou pelo menos 2, pode ser até mais. Não foi exatamente 2, foi pelo menos 2, o que está correto. Exatamente 2 não dá. Pelo menos 2, ok, faz aniversário no mesmo mês. Isso é certo, porque eu tenho 13 pessoas. O ano tem 12 meses. Se eu distribuir uma pessoa por mês, dá 12. Tem mais uma pessoa sobrando. No mês que ela encaixar, aquele mês tem 2. Essas questões são muito boas. Muito boas. Mexe muito com a nossa cabeça. Porque esse necessariamente está implícito uma questão de garantia. E eu preciso estar ligado nisso. Preciso. D, pelo menos uma delas nasceu em março. Não sei. Pode ser. Pode ser, não garante. Presta atenção nessa frase do professor Lustosa. Isso é um bizu. Pode ser, não garante. A letra A pode ser, a letra B pode ser, a letra D pode ser, a letra E, pelo menos uma delas mede 1,60. Pode ser. A letra C com certeza está certa. Pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Pode ter até as 13 no mesmo mês. Onde tem 13, tem 2. Falou-se pelo menos 2 ou mais. Se eu botar uma pessoa por mês, dá 12 pessoas. A 13ª pessoa vem num desses meses. Vai dar 2 pessoas naquele mês. Qual mês é? Não sei. Tá lá. Só vamos. Letra C. Muito boa. O próximo termo que completa essa sequência. Essa questão é capciosa. 1, 3, 5. 4, 16. Se eu pensar assim, vezes 4. Se eu metesse um vezes 4 aqui, dava 64. Só que não tem. Ah, professor. E agora? O 4 é 2 ao quadrado. O 16 é 4 ao quadrado. Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Muito boa essa questão. E às vezes um problema. Porque você pode achar que é o 64. E não estaria errado. Mas não cabe recurso. Ah, mas eu achei que era o 64. Pois é, mas não tem nas alternativas. O problema seria se tivesse o 64 nas alternativas. Não tendo, deixou de ser um problema. E aí, 1, 3, 5, ok. 2, 4, 6. Só que é 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. Muito bom. Muito bom. Excelente. Mais uma querida. Pelo menos na minha opinião. Considere as seguintes proposições. Agora nós já fomos lá em 2016, quase há 10 anos, mas é tão contemporâneo quanto. Todo x é y, nada que é y é z. Se P e Q são verdadeiras, é verdadeira também a proposição. Professor, você falou que não ia cair proposição. Ok, eu estou pela ideia do que eu posso deduzir. Todo x é y, mais ou menos assim, o x está dentro do y. Nada que é x é z, então o z e o y vão separados. Se P e Q são verdadeiros, é verdadeiro também que nada que é x é z. Porque se o x está dentro do y, o y não se mistura com z, o x não se mistura com z. Todo z é y. Não, nem se misturam. Todo z é x. Não se misturam. Algum x é z. Não se misturam. Está ali, ó. O desenho está aqui mostrando. Todo x é y. Nada que é y é z. Y e z separados. Nada que é x é z. Bem queridosa. E não é pela proposição, é pelo que eu posso deduzir. E o edital fala no assunto da dedução das informações. Eu estou deduzindo. Ah, professor. Que coisa, né? Que coisa. Pois é. As palavras apresentadas a seguir estão em sequência, obedecendo a uma determinada regra lógica. Mel, belo, Anitta, meteoro. Entre as opções apresentadas, aqui poderia completar a sequência E. Se eu olhasse por letras, Mel tem 3, Belo tem 4, Anitta tem 5, só que Meteoro tem 7. Não ficou numa lógica. 3, 4, 5, talvez a lógica seria 6. Esquece. Agora, se eu olhar, tem uma vogal, 2 vogais,
3 vogais, 1, 2, 3, 4 vogais. Uma vogal, 2 vogais, 3 vogais, 4 vogais. A próxima palavra, 5 vogais. 1, 2, 3, não é. 1, 2, 3, não é. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 vogais. 1, 2, 3, 4. Não é. Quase era, né? 1, 2, 3, 4. Quase era. Muito querida. 5 vogais. Professor, para um pouco aí. Olha aqui para mim um pouquinho, rapidinho. Como que o senhor sabe essas coisas? Prática. Questões de sequência, números, figuras, letras, palavras. Prática. A gente vai procurando dentro do que é. Aquela anterior lá do 6 ao quadrado, que dá 36, agora número de vogais. Tem uma lógica. Às vezes absurda, mas tem a lógica. Vamos indo. Vamos fazendo. Deixa o pau torar. Volta cá. Os maridos de Adélia, Bia e Cida são André, Beto e Carlos, mas não necessariamente nessa ordem. A esposa de Beto, que não é Adélia, é mais velha que Cida. Então não é nem Adélia, nem Cida. A esposa de Beto, que não é Adélia, já tira, é mais velha que Cida. Então também não é Cida. Se não é Adélia e não é Cida, só pode ser Bia. Só pode ser Bia. A esposa de Beto, que não é Adélia, tá fora, é mais velha que Cida. Então é Bia. Bia é mais velha que Cida. E a esposa de Carlos é a mais velha dos três. A esposa de Carlos é a mais velha dos três. Então está acima de Bia. Se eu pensar por idade, Bia é mais velha que Cida, botando de cima para baixo. E aí, a mais velha das três é a esposa de Carlos. Adélia é mais velha. Bia, né, a esposa de Beto, que eu descobri que era Bia, é mais velha que Cida. Cida está para baixo. Adélia é mais velha do que elas. Porque a esposa de Carlos é a mais velha das três. Então, sobrou Adélia para ser a mais velha. Cida é mais nova que Bia. A esposa de Beto, que não é Adélia, é mais velha que Bia. Perdão, que Cida. Então não é Adélia nem Cida, é Bia. Bia é mais velha que Cida. A esposa de Beto é mais velha que Cida. A esposa de Carlos é a mais velha dos três. Sobrou Adélia para ser a mais velha. A esposa de Carlos. E aí, sobrando aqui, por óbvio, André para ser o marido de Cida. Aí ele perde na ordem os maridos de Adélia, Bia e Cida. Carlos, Beto e André. Carlos, Beto e André. Alternativa de letra D. Só coloco as informações aqui. Coloquei aqui por idade, da mais velha para mais nova embaixo, mais velha em cima. Bia mais velha que Cida. Adélia é a mais velha das três, que é a esposa de Carlos. Beto é a esposa de Bia. Bia é a esposa de Beto. Bem querida essa. Eu gostei. Lá de 2009. Nem é tão velha assim. Tão contemporânea quanto. Se estiver na tua prova, amanhã, tá valendo. Isso não muda. A lógica não muda. Essa é a magia da lógica. Ela não muda. Pensa nisso. A quantidade mínima de alunos que devem existir numa turma para que se possa garantir que 3 deles, pelo menos, tenham nascido no mesmo dia da semana. 7 vezes 2, 14. Eu tenho 2 alunos por dia. Por uma possibilidade. Eu tenho 2 alunos por dia. 7 vezes 2. 7 são os dias da semana, 2 alunos por dia, 7 vezes 2, 14. Como ele falou, para que se possa garantir que 3 deles, pelo menos, pode ser 3 ou mais, tenham nascido no mesmo dia da semana. Dito isto, quando eu somar mais um aqui, esse mais um vem para qualquer dia da semana. E naquele dia, ele forma os 3. Naquele dia, ele forma os 3. Então, com 15 alunos, eu formo essa possibilidade. Lembrando sempre que eu estou trabalhando com a garantia. 3 pelo menos. 14 alunos, eu posso ter 2 em cada dia. São 7 dias da semana, eu posso ter 2. O 15º aluno é o terceiro em algum dia. Que pode ser até todos no mesmo dia.
Mas onde tem todos, tem 3. Esse é o ponto, é o detalhe. Presta atenção. Presta atenção. Ó, atualizadinho. 2024, voltamos. Começamos com 2024, vamos terminar com 2024. Um percurso poligonal, contornando um terreno plano, mede 5,4 km. Tomado como base essa informação, assinale a opção. Considerando a forma do percurso aproximado por um quadrado, então pegue o 5,4 e divida por 4 e ache 1,35. A área do terreno é de aproximadamente 1,82. Área do quadrado, lado ao quadrado, área 1,35 ao quadrado. Vamos fazer. 1,35 vezes 1,35. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17, sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10, sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 1 vezes 5, 5, 3 e 1. 5, 2 sobe 1. 7, 2 sobe 1. 5, 8, sobe nada, 1. 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4. Opa! 1,82 aproximado. Mede aproximadamente 1,82. Mas já deu na letra A. Meu Deus, se fosse um quadrado, divide por 4, 1,35, joga para cá, calculou. Já deu aqui. Geometriazinha um pouco. Com aritméticazinha. Multiplicando lá 1,35. Professor, faz as outras ali. Pelo menos a letra B, só pra gente ver. Desencargo, sabe? Desencargo. Tá bom. Considerando para que o curso seja um retângulo, com base igual a 2 vezes a altura. Então, deixa eu apagar bem ali, só para um retângulo. Um retângulo com base 2 vezes a altura, como se fosse assim, ó. X, 2x, x, 2x. Aí, se é 5,4, perímetro, se eu somar, né? Contorno é um perímetro, 6x é 5,4. X é igual a 0,9. Então, aqui seria 0,9 e aqui 2 seria 1,8. A área, quando eu fizer 1,8 vezes 0,9, eu estou falando de 1,62, não 3,24. Não deu. Na letra C é igual à letra B. Igual. Só mudaria a posição da figura. Ao invés de estar deitada, ficaria em pé. Considerando o percurso aproximado por um retângulo com base igual a metade da área da altura, só colocaria em pé. X embaixo, 2x na vertical. A área do terreno é 1,82. Não, é 1,62. Seria a mesma área aqui. Letra D. Considerando a forma do percurso um quadrado, a área do terreno 1,62. Não é 1,82, eu já calculei. E a letra E, considerando o percurso aproximadamente um retângulo, cuja área da base igual a 2/3. Opa, quando era o dobro dava um 62. 2/3 não dá. Não dá. Você já viu, a letra A já estava certa. Eu fui mostrando as outras só para você ver que existiam erros de uma determinação ali, inclusive por uma questão de geometria. Está lá no nosso edital. E bem atualizadinho aqui, ó, 2024. Pode aparecer isso na minha prova? Pode. É mais difícil? É. Professor, andando, né? Não sei. Vai do tempo. Vai da pontuação. Vai de ti. Tem que fazer às vezes. É um ponto a mais. Faz toda a diferença. Elevei certo número x diferente de 0 ao quadrado. Subtraí o mesmo número x desse quadrado. E depois dividi por x essa subtração. O resultado que eu achei foi igual a... Vamos fazer 2 elevado a 2, dá 4. Menos 2, dá 2. Dividido por 2, dá 1. Agora pego o 2 e o 1 e calma. 3 ao quadrado, dá 9. Estou fazendo o que a questão disse, elevei ao quadrado. Subtrair x desse ao quadrado, dá 6. Dividir pelo próprio número, dá 2. Agora marco 2 e marco 3. Agora faz com 4. 4 ao quadrado, 16. Subtrair o x, menos 4, 12. Dividir por 4, 3. Agora marco 3 e marco 4. Se fizer com 5, 25. 5 ao quadrado, 25. Menos 5, 20. Dividido por 5, 4. Olha a relação.
Do 2 vira 1, do 3 vira 2, do 4 vira 3, do 5 vira 4. É igual ao número x menos 1. Se x for 2, o resultado é 1. Se x for 3, o resultado é 2. Eleva x ao quadrado, diminui o x e desse resultado divide por x. Fazendo tudo isso, eu tenho do 2 vira 1, do 3 vira 2, do 4 vira 3, do 5 vira 4. Se você fizesse do 6, 6 ao quadrado, 36, menos 6, 30, dividido por 6, 5. 5, 6. Do 6 vira 5. É o x menos 1. Queridosa! Ó, 2024. Cálculos aritméticos. Cálculos aritméticos. Meu Deus, professor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pois é. Última. Alunos da mesma escola municipal de Maricá. Francisco e João pesam junto 123. Francisco e Anderson pesam junto 124. E João e Anderson pesam junto 125. O cubo da soma, cubo elevado a 3, da soma dos algarismos, do número que expressa o peso do homem mais leve, meu Deus, Francisco mais João, 123. Francisco mais Anderson, 124. João mais Anderson, 125. Se eu somar os três, se eu somar as três equações, eu vou ter 2 vezes Francisco mais João mais Anderson. E isso vai dar 372. Então, Francisco mais João mais Anderson, dividindo ali agora esse 2, vai dar 186. Tá lá. Só somar tudo. 2 Francisco, 2 João, 2 Anderson. 2 Francisco, 2 João, 2 Anderson. Eu só coloquei o 2 aqui separado, fica melhor para dividir. Aí, pensa comigo. Francisco mais João é 123. Então, quando eu puxar aqui, Anderson é igual a 186 menos 123. Francisco mais João é 123. Então, Anderson é 64. Anderson é 64. Não, professor, 63. Isso, foi o que eu quis dizer. 63. 63. Aí, Francisco é 124 menos 63. Francisco é 61. E João é 125 menos 63. João, 62. Quando você somar 61 mais 62 dá 123. Quando você somar 61 mais 64 dá 124. E quando você somar 62 mais 63 dá 125. E você tem o peso dos três. Ele pediu o mais leve, é o de 61. 6 mais 1 é 7. Ele quer o cubo. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. 49 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Coloco 3 sobre 6. 7 vezes 4, 28. E 6, 34. 343. Está na rede. Pega o peso do mais maneiro, do mais leve, soma 6 mais 1, 7, e ele pediu o cubo da soma dos algarismos. Para a parte do que acha o peso de cada um, bem bonitinho, aqui seriam cálculos matriciais, parte de sistema. A banca não trouxe questões de matrizes, pelo menos no que eu procurei ali nos anos mais modernos, tipo ano passado ali, entendeu? Mas para trás eu peguei o que era mais pertinente ali o edital. Acredito que vai ter questão de matemática, sim. Se vai ter uma outra questão de assuntos que não estão explícitos no edital, esse é um ponto de inflexão. Matemática está no edital, aritmética e geométricas matriciais. Te mostrei aqui 3 questões, inclusive. Lógica psicotécnica é o que mais teve aqui, é o que eu mais te mostrei. Entre o que dá para adivinhar, o que dá para fazer. Conjuntos, com certeza, vai ter uma. Com certeza. E se você olhar, era o que a gente tinha para te falar hoje, na véspera da tua prova, dentro daquilo que entendemos do que pode aparecer e do que você eventualmente precisa para fazer uma boa prova e garantir tua aprovação. Lembra, lógica não vai te reprovar, vai tranquilo, mas lógica vai te classificar, então pensa nisso. E aí, faz o teu melhor
dentro das melhores condições que tu tiver, para garantir 3 das 5 questões pelo menos, já estaria ótimo. Se fizer 4 ou 5, está excelente. Tenta não errar, tenta não zerar. Procura fazer pelo menos uma. Uma dá, 2 dá. Eu falo 3 porque 3 dá. Conjunto dá, psicotécnico dá, aquela de sequencinha, ali dá. E uma matemáticazinha que não seja tão complexa também dá. Então, dentro do que a gente tem ali no edital, pelo que tem no edital, do que a gente possa esperar encontrar, trouxe aqui para você algumas das questões aí da própria banca, por anos remotos, 2009, aí 16, 18, 19, 24, é a banca. A gente procura trabalhar dentro do que temos, dentro do que a banca oferece, dentro do edital que está ali. Por uma incógnita do que pode vir a ser mais cobrado, a banca não tem ali um padrão de cobrança, não tem uma quantidade de questões muito grande para a gente dizer vai cobrar mais isso, e o edital também não veio explícito alguns pontos, tanto se você for ver eu não coloquei questões de proposição, salvo aquela de desenhar, porque ali eu consigo concluir informações, deduzir informações dentro do que traz ali o edital, é o que a gente pode esperar encontrar. E se tiver alguma coisa que a gente entenda que inclusive não está no edital, depois da prova a gente pode conversar. Aí você me procura, manda mensagem aqui, não é isso, nos comentários, ou manda mensagem nas nossas redes sociais, né? Ali que você nos encontra, principalmente no Instagram, e vamos conversando aí para ajudar você naquilo que você tanto sonha, naquilo que você almeja. Tá certo? Seja a Polícia Penal do Rio, né? Que é um baita de um concurso, né? Critica-se muito a segurança pública do Rio de Janeiro, mas vai melhorar em algum momento, como em algum momento já foi boa também, e não é ruim, mas é que o Rio, né, fica muito em evidência midiaticamente sua violência, então parece que é um caos, a gente sabe que não é, mas, né, vamos, sem entrar nessas pormenorizações, se o seu objetivo é a Polícia Penal do Rio, manda ver. Se a Polícia Penal do Rio é uma escada onde você vai depois buscar outros voos maiores, estamos juntos também, nós estamos aqui para te ajudar. Esqueci de pedir no começo, mas não vou esquecer de pedir no final. Curte, compartilha e comenta. Faz o CCC, curte, compartilha e comenta. É importante para nós. O material está na descrição do vídeo, tá certo? Link das nossas redes sociais está na descrição do vídeo também. O professor Lustosa esse ano está vindo com bastante coisa aí para você, tá? Tanto coisas gratuitas como coisas pagas. Entendemos que nem todo mundo pode pagar, mas pessoas também podem e querem pagar, então a gente aqui, por exemplo, no YouTube é free. Tá aqui, ó. Não tem custo nenhum, tá certo? Só vamos. E vamos fazendo essa roda girar. Tamo junto? Boa prova amanhã, então. Depois da prova, se quiserem me mandar pra gente ver como aconteceu, o que aconteceu do jeito que aconteceu e o que dá para ser feito, como dá para ser feito, tamo aí. E lembra, não vai te reprovar, mas vai te classificar. E essa classificação faz toda a diferença. Você sabe que faz. Tamo junto, boa prova e vamos que vamos.